Bom, fala aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Lucas e nesse canal a gente fala um pouco sobre audiovisual, tudo que engloba essa temática, dou dicas de equipamento sobre o audiovisual, fala um pouco sobre tecnologia e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o novo Sony, um smartphone da Sony, que é o Sony Xperia Pro I. Gente, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o novo smartphone da Sony, que é o Xperia Pro I. O Xperia terá na sua câmera, vai ser o primeiro smartphone que terá um sensor de 1 polegada com Face Detection e autofoco. Aqui vou fazer uma ressalva, tá? um parênteses, porque já existe outros smartphones em que no sensor da câmera tem um sensor de 1 polegada, porém, até o presente momento, esse é o primeiro smartphone que, além do sensor de 1 polegada, vem acompanhado em conjunto o Face Detection e o autofoco. Agora a gente vai falar um pouco sobre a tela desse smartphone, que é o Xperia Pro I da Sony. A tela tem em tamanho, tá? 6.5 polegadas. É uma tela OLED 4K com HDR e tem a presença do 120 Hz. Isso é a capacidade de atualização que a tela consegue fazer. Agora passando para o sistema operacional dele, que ele comporta o Android 11 com um processador da Qualcomm Snapdragon 888 e passando agora para o tópico de armazenamento desse smartphone. Ele tem a configuração, é uma única configuração de armazenamento de memória, que é de memória interna. Ele tem 512 GB com 12 de memória RAM, tá? 12 GB de memória RAM, certo? E também tem a capacidade para memória externa. Ele pode se utilizar um cartão externo de memória. Referente agora à bateria. A bateria desse smartphone é de 4.500 mAh com um carregador de 30 watts na caixa, tá? Em relação à internet, ele suporta ao 5G. Bom, gente, agora falando um pouco sobre o tópico de câmeras, tá? Na câmera principal nós temos uma câmera de 12 megapixels correspondente a 24mm f2 e 4.0, que é a abertura, tá? E essa abertura é uma abertura variável, tá? Na ultra wide nós temos uma outra câmera de 12 megapixels f2.2 correspondente a 16mm. A telefoto, é uma câmera de 50mm f2.4 de 12 megapixels, tá? Ele tem um sensor ToF 3D ali no módulo das câmeras. Em relação à reprodução de vídeo, ele tem a capacidade de 4K até 120 quadros por segundo em HDR. Na câmera frontal, a gente tem uma câmera frontal de 8 megapixels f2 e filma em Full HD apenas, certo? Bom, gente, e depois de todas essas características, todas essas informações que eu passei para vocês, agora a gente vai para
informações adicionais sobre o novo Sony Xperia Pro I, tá? São características, são coisas que a Sony implementou no novo smartphone dela, que eu acredito que não tem ainda no mercado isso em algum smartphone. Eles colocaram um botão dedicado para a câmera, tá? Para tu poder controlar a câmera pelo botão, certo, gente? E tem a presença do Eye Tracking. O que seria isso? Ele consegue rastrear os olhos. Ele não tira o foco dos olhos, então isso mantém os olhos mais nítidos e, consequentemente, ali a área ao redor dos olhos também fica mais nítida, tá? E agora a parte mais importante que se tem, que eles adicionaram. Temos agora para o Sony Xperia Pro I um kit vlog, que vai ter um próprio tripézinho eletrônico da Sony, vai ter um encaixe para telefone específico e teremos um monitor externo que vai ser conectado, né, no telefone, vai transmitir a imagem que está passando, que está filmando no monitor, e a gente vai poder se enxergar nesse monitor. E esse monitor é um monitor de 3.1 polegadas com resolução HD, e ele vai poder ficar, né, fixado nesse suportezinho que vai prender o telefone de forma magnética, tá? E também nesse monitor vai ter uma conexão para microfone, que aí tu pode pegar um microfone bom para acoplar nesse monitor e ter um áudio melhor, ter uma qualidade de áudio melhor. Vai ter outra saída que tu vai ter a possibilidade de colocar uma bateria, né, tipo como se fosse uma power bank, até porque o monitor vai estar tirando a energia do próprio telefone. E isso vai dar muita qualidade para poder filmar, porque tu vai conseguir te enxergando, fazendo teus vlogs ou até gravando vídeos para o teu canal com a qualidade máxima do telefone, sem ter que estar indo lá, gravar um pouquinho e aí depois sentar, ver se tá bom, voltar, enfim, sem enrolar muito. Esse smartphone tá muito top. Bom, gente, então era isso. Se vocês curtiram esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve aqui no canal, que toda quarta-feira, um vídeo por semana está sendo postado aqui no canal, tá? Então era isso e fui!